da aula passada, né? A aula passada a gente fez 9.1, acho que a gente chamou aula 9.1, a gente vai seguir essa aula 9.1. E aí a gente na aula passada trabalhou a questão das massas dos quartos, né? Vimos que a gente precisava, devido às misturas de famílias, né? A gente tinha criado uma notação, um índice A grande, que era o índice de família, né? O índice de família, 3 famílias, né? E aí, tanto no setor dos quartos, dos lépticos, né? Quanto no setor dos quartos, a gente criou uma notação que a gente chamava os quartos superiores de grande, né? Então, esses aqui, nós não estávamos chamando, acho que a gente chamava de denotação, será que é L, agora que a aula passada, a denotação, na pessoa que é isso. Então, a gente sabe, obrigado, tá? Então, os lépticos, né? Os left, índice A grande. Então, isso aqui, esse lepton, índice A grande, para A igual a 1 é o elétron, para A igual a 2 é o muon, para A igual a 3 é o campo. Elétron, muon. Não, eu confio. Oi? Eu chamo de Lzão com índice A. Chamava de L grande, sem o F. Assim, né? E ficava mais geral. Então tá, não foi isso. Então, isso aqui vai representar o elétron left, o muon left e o tal left. E aí o right, a gente deixava, né? Já sabemos também que era o right A, era o elétron, o e o tal. E a gente aí tem o neutrino. Isso aí eu não vi tudo. Era o dublete todo. Já incluiu o neutrino, né? Só para licença. Então isso aqui, na aula passada, então a gente chamou. Isso aqui pode ser o neutrino left, o elétron left, o neutrino elétron, então, o neutrino e o muon left, esse foi o dublete todo. O neutrino, total left, total left. Tá certo. E a gente chamou right A, né? RA. Então estava assim, RA, então poderia ser, só para eu lembrar, né? Ter começado aqui. O elétron right, o muon right e o tal right. Tá certo. E aí no setor de quartos, a gente chamou, acho que era U, né? E aí no setor de quarto, como a gente diferencia o RH, de cima e baixo, a gente fez uma diferenciação. né? Chamava de então era também era do Redstone, né? Não, era só com o escolho. Era só U, C e U. Então vai ser o down, né? Aí o componente também tinha o right. Aí tinha o singlet, para iniciar, era o right, até o singlet, e depois a gente tinha também o D. O singlet tem licença. Por exemplo, bota o iniciar, né? Então seria o left, o right, né? Os três estariam o right, né? O right. Depois os testes. Então, similarmente, não vou colocar, a gente tem os D left, nós chamamos os left, o D, que são os inferiores das famílias baixas. Inferiores também. E aí, toda a questão que nós temos visto é que, através do Higgs, a gente formava a massa. Então, o Φ, então, para os quartos, né? Para os leptons, a massa ficava desse tipo. Massa eletrônica, as massas eletrônicas. Então a gente tinha uma matriz, né? F, a gente chama uma matriz de massa, FAB. Os elétrons, e aí a gente tinha o elétron,
Não, por exemplo, a acoplamento de cálculo já estava na linha de massa do elétrico. A gente quando escreveu em termos de massa do elétrico, quando a gente botava elétrico light, não é isso? Era o L barra. Era o L barra. L barra A. Não, mas depois que a gente faz a queda, depois da queda do que compõe, como é que ficava o fundamento? Aí você é elétron, é o LA, que é a definição disso. Então a gente tinha aqui essa matriz, que era o acoplamento local, nessa esquerda, vamos colocar V sobre raiz de 2. Os acoplamentos local, que a gente chama de F e AB. Aí tá, variando, isso aqui vai ser elétron no local. Então o que é importante é a presença dessa matriz complexa. Claro que esse termo aqui mais é conjugado complexo. E depois as massas dos quartos. Aí nas massas dos quartos a gente fez a discussão do fítio, né, do Higgs conjugado de carga, que dá a massa dos quartos inferiores, o Higgs que dá a massa dos quartos inferiores, e o Higgs conjugado que dá a massa dos quartos superiores. E a gente aqui coloca essa massa que dá a massa do setor eletrônico, e a matriz de massa do setor quartos é V sobre raiz de 2. E nós temos a matriz de massa do setor 1, a B. Nada para nós o left arredondado e vai manter mais um conjugado de carga. E esse aqui é a massa dos fios. Então o fútil é 0, 0. E aí, a raiz de 2, a massa do setor dos 3, a B, menos dúvida, né? B, left, A, B, aí conjugado. Não vou retomar, só estou pegar a anotação. Não vamos retomar a discussão. Na aula passada a gente viu que essas matrizes aqui são matrizes complexas, usando o teorema das transformações biunitárias para mostrar que a gente pode sempre reduzir todas essas matrizes aí dos acoplamentos de Kawa, a gente reduz elas a uma forma diagonal positiva usando transformações biunitárias. Então isso mostrava que a gente podia fazer transformações, né, transformações unitárias e redefiniam os quartos, o setor left, o setor right, tanto B quanto U, quanto Z. E isso aí, a repercussão disso ia aparecer nas correntes carregadas. Então a gente agora vai ver a sobre a simetria de dois isso. Essa simetria que vai aparecer, ela é antideducionista ou deducionista? A simetria S2? Como aparece aí? Ela aparece trabalhando com família. Família. Você não está trabalhando com grupo. Eu acho que a simetria, eu consigo a simetria em si, a tendência dela é não ser reducionista, né? Eu acho que a simetria ela trabalha com multiplexo, justamente traz a noção de que se tem se você tem um objeto, nas equações de massa, você tem a lei de Coulomb, e você sabe que você tem uma simetria, a lei de Coulomb geralmente não está sozinho, você tem um pair Maxwell como parceiro. A simetria ela sempre produz a noção de parceiro. Ela sempre mostra que se você tem uma simetria, você deve ter uma descendência, ou você tem tensores. Você precisa passar o papel da simetria pelos seus tensores. Os tensores, se você parte de um objeto e você tem uma simetria, esse objeto não deve estar sozinho. Esse objeto deve ser parte de uma família maior. Em geral, é assim que a gente pensa na simetria, né? Ela te mostra que você está sempre trabalhando com grupos. Aí esses grupos condividem certas propriedades, compartilham certas propriedades. Eu diria que assim, a simetria, ela
nesse sentido, no sentido das partículas, no sentido das entidades, ela não é reducionista, ela é antirreducionista. Ela está sempre em estruturas de multiplex, de grupos. Ela é reducionista no outro sentido, no sentido de que ela reduz ao máximo o número de parâmetros. Então você tem um modelo, né, ou uma teoria que você tem uma simetria, a tendência é, numa teoria sem simetria, as diferentes interações, tem diferentes constantes de acoplamento, você tem mais arbitrariedade. O papel da simetria, quando você consegue escrever uma ação que é invariante, você é obrigado a relacionar diferentes termos da ação. Então você começa a mostrar que, às vezes, diferentes interações, elas são governadas pela mesma constante de acoplamento. Então você reduz o número de constantes de acoplamento. Se você tem simetria e você tem degenerescência, você já não tem tantas massas presentes, uma massa só, de repente, com todas as partículas do multiplex. Então o papel da simetria ela é antirreducionista no conteúdo, no ingrediente de partículas físicas, mas ela é reducionista no espaço de parâmetro. Ela tende a reduzir o espaço de parâmetro, ao passo que ela tende a mostrar que as partículas aparecem no multiplex. Não, diga nesse sentido. Aquilo que ela está buscando, a partícula fundamental, ou ela está buscando os agrupamentos fundamentais. Você aqui, você mostrou ali agrupamentos fundamentais que o laboratório não encontraram. Uma linha de controle, por exemplo, e o agrupamento que o laboratório encontrou. Esse agrupamento tem elétrico. Tem elétrico, tubo elétrico. Quer dizer, a física, a história da física, aí a pergunta é, claro que ela está buscando as coisas menores, certo? Né? Mas será que não existe ainda um tipo de coisa maior, que a gente vai ter a busca do maior agrupamento fundamental, e daí a simetria se coloca. Agora, por exemplo, já que eu estou pensando no avião, o efeito desse coisa, vai assistir e está. Agora você não escapa da busca do avião. Não, sem dúvida. Eu acho que a ideia da simetria é buscar os múltiplex. Os múltiplex são os agrupamentos fundamentais. A gente faz, por exemplo, S5. Quando a gente for fazer o curso de S5 né? A gente vai ver que o quintete de S5, múltiplex fundamental de S5, ele inclui quartos diretos. Então, quanto mais você sobe em energia, quanto mais simetrias você encontra, mais você amplia os agrupamentos. Aquilo que era SO2, um duplex, e um triplex de SO3, na teoria o grande que ficava SO5, você junta o triplex de SO3, o duplex de SO2, você forma um triplex de SO5. Você vai formar agora uma representação 5 de SO5. Então você já começa a ver que os agrupamentos fundamentais eles aumentam. Aquilo que eram os 3 quartos e aquilo que eram 2 elétricos, agora se fundem a formar um objeto único. São 5 componentes do mesmo objeto. Então, à medida que você amplia as suas simetrias, você vai ampliando os seus agrupamentos fundamentais. Agora, vamos pegar essa palavra ele não é que eu defino fenomenologicamente, nos números quânticos, ou aquilo que seguiu o grupo de Lorentz. O grupo de Lorentz você está ali, na linha 0,6. 0,6 está ali para pegar agrupamentos fundamentais e teoricamente, o grupo de Lorentz tem que dar agrupamentos. E fenomenologicamente você está números quânticos. Só que o agrupamento do grupo de Lorentz de dados, na verdade, podem ser diferentes componentes de polarização do tempo ligeiro. Te dá um agrupamento mais simples. Por que o grupo de Lorentz está te dá a representação meio-meio? Ele te dá as 4 componentes do todo. Se você pega a representação meio, ele vai te dar as componentes do campo de radiativa. O grupo de Lorentz está isso. Quando você vai e produz a supersimetria, o teu agrupamento fundamental ele já não é nem fermiônico nem bosônico, é uma mistura de coisas. Então, o agrupamento fundamental da supersimetria, os super múltiplex da supersimetria,
ele já começa a ser formado por bósons e bósons e quartos, bósons e férmions, no mesmo tipo. Então você já junta bósons e férmions e forma um agrupamento fundamental que antes você não formava. Você tinha agrupamentos de férmions e agrupamentos de bósons. Agora você tem um agrupamento único de bósons e férmions. Então, à medida que a gente descobre essas simetrias mais fundamentais, a gente quer descobrindo os agrupamentos mais amplos. Nesse sentido que eu falei antes do reducionista. Em termos de natureza, né? A natureza se constitui formulando agrupamentos fundamentais. E aí ela faz todas as coisas dela, entendeu? Então, quer dizer, em vez de buscar o quarto, o último, a ideia da vida, né? E eu acho que uma outra ideia daí tem uma situação pode ter outra. Esse é um agrupamento fundamental. Mas eu acho que é uma questão que você a pessoa se apropria devidamente da terminologia. Quando você diz que a simetria, você está buscando aquele objeto mais fundamental, lembre-se que aquele objeto mais fundamental não está sozinho, mas você não está buscando um objeto mais fundamental. Você está buscando, na verdade, é um agrupamento mais fundamental, que é feito de bem diferentes componentes. Então, porque quanto mais fundamental você vai, você deve estar achando uma simetria mais ampla. Aquela carreira L, você não precisa dizer que está com a simetria sobre o outro. Pode ser que outra simetria. Pode ser. Agora, aquela carreira você não tirar. Entendeu? Aquela carreira você não tirar. Aquilo ali é um agrupamento que a gente tem aí na natureza, o conceito atual da gente é que chegou a esse agrupamento. Então, a partir daquele agrupamento fundamental, façam-se as teorias. Na série, mas assim, eu não gostei disso aí. Agora, daquele ali, é difícil de se sair. Certo? Vamos lá. Então, o que a gente está observando é o seguinte: os autoestados, ou o que a gente chama de autoestados de Gauge e autoestados de massa. Então, quando a gente atribui os números quânticos e começa a escrever, introduz os campos fundamentais, né, da teoria Langlais-Weinberg, começa a escrever as transformações SO2 e 1 desses objetos fundamentais, dos bilhetes leptons, dos bilhetes de quartos, desses três, a gente está com objetos que são chamados autoestados de Gauge. Por que eles são autoestados de Gauge? Porque eles têm os números quânticos bem definidos de SO2 e 1. Quando a gente agora fez uma diagonalização, na verdade, quando a gente fez a diagonalização na aula passada, que era essa transformação biunitária, né? Por exemplo, uma transformação biunitária que me leva, né? Por exemplo, aqui eu tenho esse termo do tipo, né? Se eu tivesse esse termo assim, U left barra F U, estou botando agora em notação matricial, estou esquecendo os Is. E aqui o right, D. Né? Então, aqui o que a gente fazia? A gente introduzia aqui uma matriz assim, S left. Uma matriz S left no setor U. Dagger S left U. E aqui eu introduzo matriz S right, né? No setor 1 e S right, então, e aí, quem são essas matrizes? São as transformações biunitárias. Essa matriz, batendo no S, batendo esses dois S diferentes, sanduichando essa matriz, eles reduziram essa matriz as massas, né, aos autovalores positivos das massas. Então a gente redefine a partir dos quartos, que são os autoestados de Gauge, que são os quartos que têm as transformações fundamentais desse determinado dele, nós definimos uma nova família. Então nós definimos esse quarto aqui, o S, left, atuando no left. Isso aqui vai dar para nós o F linha. Linha não no sentido de transformação, no sentido de que eu redefini os
campos, né? Então, na verdade, e aqui a mesma coisa. Escute. E vou fazer as mesmas coisas. Escutei e fizemos as mesmas coisas lá no setor de massas fermiônicas também, quando a gente tem as massas fermiônicas. Então, basicamente, a gente faz uma redefinição de campos, tá? Por essas transformações aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui o left, a linha, ele é o S left, o A, B, o F, B. Então, se eu estou redefinindo meus campos, isso não mexe com os termos simétricos, como nós vimos, os termos simétricos são sempre o left, o right, os termos simétricos não misturam as famílias, então essas diagonalizações passam sem problema nenhum. Os acoplamentos de Ucal lá, eles já geraram isso aqui. A questão que a gente tem maior é nas correntes. Então, nós vamos observar os tipos de correntes que nós temos. As correntes neutras, né? Então nós temos dois tipos de correntes. Então nós temos as correntes de gauge. As correntes de gauge que nós temos são carregadas do ponto de vista eletromagnético, a gente tem as correntes carregadas, tem as correntes neutras. As correntes neutras, elas se acoplam com o Z0, elas estão acopladas com o ZI, com o fóton, a classe de fóton, e o ZI. E as correntes neutras, elas vêm do setor, não do setor left, não do setor right, mas as correntes neutras, elas não misturam férmions, elas não misturam em diferentes cargas. Por exemplo, as correntes neutras nós temos o left com o left, ou a gente tem o left com o left, ou a gente tem o left com left, ou o left com left. A corrente neutra, ela não muda para cá. Elas são as correntes que vêm dos acoplamentos mínimos, né? Então, por exemplo, a gente tem a corrente U1, a corrente U1, ela não mistura, ela tem uma corrente da mesma polaridade, do mesmo setor, e as correntes que vêm do setor da matriz sigma 3, né? Da terceira componente dos mínimos isotrópicos, também são correntes que estão na diagonal, então elas não misturam as cargas. Então, as correntes neutras, elas não trazem matrizes distintas, elas não pegam a matriz de um U com a matriz do D. Elas pegam sempre a matriz do U com U, a matriz do D com D, a matriz do elétron com o elétron com o próprio elétron. Então, aquelas matrizes que redefinem aqueles campos, elas vão sempre se cancelar nas correntes neutras. Quando eu redefino os campos pelas transformações ditas biunitarias, as correntes neutras elas não percebem essa redefinição, porque sempre a matriz que vai aparecer, quer dizer, a estrutura da corrente neutra é essa, é a mesma carga. Então, a matriz que é o mesmo quarto. Então, a matriz que aparece aqui, aparece com carga, cancela a matriz que está aqui. Então, as correntes neutras, essa redefinição que vem das transformações biunitarias, essa discussão dos quartos que são autoestados de massa, elas permitem isso. As massas são diferentes, mas você cancela o efeito das transformações nas funções dos campos. A questão que fica com as correntes carregadas. As correntes carregadas, elas nascem assim. Tem, por exemplo, o left, tenho o D, o gama mi, eu tenho o D left, também, uma mistura família, e aqui, o U aqui tem carga menos 2 terços, falta 2 terços, né? A carga aqui menos 2 terços, menos 1 terço, vai aparecer W mais. Aqui aparece, por exemplo, a corrente W mais
Mi. Então, mas a mesma família, porque as correntes de gauge, elas vêm dos termos de acoplamento mínimo. Então, elas vêm lá do termo cinético, elas saem daqui. Left barra, I, gama Mi, D Mi, left, ou right barra, I, gama Mi, D Mi, right. Então, é a mesma família. Estou colocando sempre dentro da mesma família, mas aí, tá, quando eu tenho aqui dentro do acoplamento da derivada covariante, eu tenho o termo sigma A mi A, então aqui é que vai, essa matriz vai jogar. 1 menos 1, aqui vai ficar o W mais, e aqui vai ficar o AMI3, W mais, W menos. Então, W mais, W menos, porque acopla dentro da mesma família, eles acoplam partes, né, com diferentes massas. E aí, quando a gente fez a diagonalização das massas, a matriz que diagonaliza que dá a massa D, claro, é diferente da matriz que dá a massa do U. Esses quartos têm massas diferentes, então as matrizes que aparecem são diferentes. Então, ao passar do autoestado, eles são autoestados de gauge, como a gente começou. Com esse sistema. Mas agora eu vou reescrever essa corrente, que é a corrente que vai interagir com o W mais, é a corrente formada pelos quartos depois que a gente analisa a matriz de massa. Os quartos físicos são aqueles que têm altos valores de massa bem definidos. Então, o que vai aparecer aqui vai ser o left A. Vamos escrever isso aqui, que é o left A. Vou fazer a transformação inversa, né? Então, o left vai ser S, left U, nada, o left Mi. Então, quando eu for fazer a transformação, eu posso pensar se aqui é U, left A, left A, nada. E aí, ó, isso aqui vai ser S, A, E, U, left. Aí aqui eu vou pegar a minha. Agora, esse delete que está aqui, ele é S. Na verdade, vamos fazer o seguinte, deixa eu pagar. Vou fazer a transformação inversa. Escrever esse U em função do linha. Então aqui eu tenho linha e aqui, claro, eu tenho essa idade AP. Só colocamos aí, depois a gente tira esses índices matriciais que são importantes. E aqui, o que nós temos é o S, o S no setor B, o F, A, C, D, C. Então agora, esses são os quartos linha, são os quartos autoestados de massa. São esses que são os quartos físicos, esses que têm massa bem definida. Esse tem a massa do quarto U, esse tem a massa dos quartos superiores, as massas dos quartos inferiores. Mas aí isso, você vai estar interagindo com nada do mais. Porém, e aqui tem a constante de acoplamento de gauge. Só que agora, essa matriz ficou aqui. Então eu produzi essa matriz aqui, essa da HB, é a mesma coisa que SDA está. Eu transponho e quero o estado. Esse estado é. Então, eu formei essa matriz aqui. S está DA. No setor 8, essa matriz é a matriz do U. Não é então o mesmo quadro, então por isso ela não vai se cancelar. E aqui vai sobrar uma matriz S no setor B a C. Então isso aqui é o produto de uma matriz que é S da área S. S da área U, SD. Matrizes unitárias, o produto de duas matrizes unitárias é uma matriz unitária. Então o que sobra aqui no final de tudo é uma matriz unitária e DC. BBC. Então essa matriz que sobra aqui é uma matriz que vai carregar todos os parâmetros que estão
dessa matriz. Da onde estão quem são os parâmetros dessas matrizes? Essas matrizes aqui, elas analisam as matrizes de massa. Elas vão estar trazendo os parâmetros que estão ligados à constante de acoplamento, valores esperados no vácuo do RIS. Mas no final, aparece aqui uma matriz unitária, 3x3. Então, uma matriz unitária 3x3, né, ela tem 9 elementos. Uma matriz unitária 3x3, ela tem 9 elementos complexos. Então, ela tem 18 elementos reais. Mas a condição de unitariedade, se a matriz é unitária, né, se a unidade é igual a unidade, quantos vínculos ela vai imitar? Ela vai dizendo que essa matriz aqui automaticamente é 21. Então, eu tenho, essa matriz aqui tem automaticamente a diagonal dela é real. Então, eu tenho 3 equações de vínculo na diagonal. Depois, a 9 menos 3 sobre 2, vai ser 2, 3. Então, eu tenho mais 6 vínculos fora da diagonal. Então, a condição de unitariedade de uma matriz me dá 9 condições reais. Então, dos 18 parâmetros reais, menos 9 condições reais, ou seja, eu tenho uma matriz do 3, ela depende de 9 elementos reais. Posso? Fiz na matriz? Então, quando eu tenho uma corrente, então a corrente de Gauge que nós temos é essa aqui. Essa é a corrente de Gauge escrita em termos dos quartos iniciais. Os quartos nos quais a gente definiu a teoria. Com os quartos que são os autoestados de Gauge. E aí, com a diagonalização na matriz de massa, nós partimos dos quartos iniciais que nós tínhamos e pela transformação biunitária, nós transformamos os quartos iniciais em novos campos, novos quartos. E aí, quando eu vou reescrever a corrente, Com essa que tem os quartos que traz na matriz de massa. Isso. Com essa, então, esses linhas que estão aqui são os autoestados de massa, são os quartos realmente físicos, são aqueles que correspondem e tem massa bem definida, que diagonalizam a matriz de massa. Certo? Então, eu vou reescrever agora a corrente de Gauge, eu preciso, claro, meu W, então, ele vai estar interagindo com esses quartos aqui. Então, ao reescrever a corrente de Gauge em termos dos quartos, tem massas bem definidas, eu trago, essas duas matrizes se acumulam e formam uma nova matriz. Então eu trago uma matriz que vem da diagonalização das transformações biunitárias que diagonalizam a massa. Então eu jogo a informação que estava na matriz de massa, os parâmetros que estavam lá, eu trouxe para o meu acoplamento. Isso aqui vai aparecer como parâmetros que vão multiplicar a constante de acoplamento. Então, na verdade, o meu campo WI, meu bóson WI+, ele vai interagir com esses quartos aqui, mas vou apagar isso aqui, ó. Essa matriz aqui, botei então essa matriz aqui é AC, eu botei aqui uma matriz T, vou até chamar de matriz Y, não vai complemento, não vai matriz T. Eu vou lá, EAC. Oi? E a corrente carregada física. Essa é a corrente carregada física, exatamente. E a corrente. Isso. Eu sou um grande experimental. Estou tendo que fez de prova, estou lá nadando no plasma de quarto seguro, estou medindo. Então, essa é a corrente física, essa é a corrente dos quartos físicos, dos quartos autoestados de massa, que interagem com o plasma. Então, esses são os quartos produzidos no laboratório, são os quartos que saem da quebra dos prótons, né? São os quartos que têm massa bem definida. Então, esses quartos aqui, eles agora formam essa corrente e a interação de Gauge dessa corrente com os bósons vetoriais intermediários, elas têm essas constantes de acoplamento aí. Agora você vai voltar o discurso da matriz que é aqui. Vamos ver. Então, a matriz, da onde ela sai? Sai daqui. Então, o produto de duas matrizes unitárias é uma matriz unitária. Então, os acoplamentos, né, as constantes de acoplamento das correntes de quartos carregadas com os dados são coletadas dentro de uma matriz unitária 3x3. Uma matriz unitária
3 por 3. Então, uma matriz unitária 3 por 3 é uma matriz que pertence ao grupo 3. A necessária, mas não chega a ser nem o S por 3, né? É o 3. O S é 3 por 3? O S é 3 por 3, porque tem 3 famílias. Esse A, B, C varia de 1 a 3. Então, os S são 3 por 3, então a matriz 3, essa matriz que eu produzo aqui, é uma matriz unitária que é o produto de duas matrizes unitárias. O produto de duas matrizes unitárias é uma matriz unitária. Então, a matriz de acoplamentos que está aqui é uma matriz unitária 3 por 3. Beleza. Então, uma matriz unitária 3 por 3 ela pertence ao grupo 3. Nós já sabemos um pouquinho da teoria de grupo. O que é uma matriz 3? É uma matriz que tem 9 elementos reais. Depende de 9 parâmetros. Matriz S3 depende de 8. Por quê? Porque eu tenho uma condição mais que a condição do determinante 1. Exatamente, o traço é 0. Determinante 1, o traço dos geradores é 0. Eu perco um parâmetro, eu fico com 8 parâmetros. A matriz 3 não. Qualquer matriz unitária, ela tem uma matriz unitária N por N, ela tem N2 elementos complexos. Portanto, ela tem 2N2 elementos reais. Mas aí eu vou olhar os límites que definem uma matriz unitária. A matriz unitária satisfaz essa condição aqui. Então, esse produto aqui tem diagonal igual a 1. Na diagonal, eu vou ter N equações reais. Então, eu vou ter 2N2 menos N. E depois, acima da diagonal, eu tenho N2 menos N sobre 2 elementos complexos. Portanto, N2 menos N elementos reais. Então, N2, o N na tem, fica N2. Então, sobram N2 parâmetros reais para uma matriz unitária. Então, a matriz unitária 3 por 3 tem 9 parâmetros reais. Vamos dar só uma lembradinha do exercício que a gente fez aí no curso de grupo. Mas para quem não está fazendo esse curso, vou dar uma revisada rápida, só para a gente perceber uma coisa. Vamos pegar uma matriz U2. Uma matriz U2. Então, a matriz U2 seria uma matriz N com essa estrutura aqui. Elementos complexos A, B, C, D. Então, a matriz U2 é essa matriz aqui. Ela é unitária. O fato dela ser unitária significa que o inverso dela vai ser o conjugado hermitiano dela. Então, é uma matriz unitária. Quem é o inverso dessa matriz? É 1 sobre o determinante AD menos BC e B menos B menos C. Então, isso é o inverso dessa matriz. Isso mesmo, né? Depois, o conjugado hermitiano dela. A está, C está, B está, D está. Então, daqui a gente tira claramente que D é o determinante, que é AD menos BC vezes o A está. E o C é menos AD menos BC D está. Isso é uma matriz de 2. Então, vou botar a forma da matriz. Nossa matriz de 2, ela vai ser A, B. Depois o C menos AD menos BC, B está. E o B é AD menos BC, A está. Então, essa é a estrutura de uma matriz de 2. Claro que nós sabemos, se a matriz é unitária, o determinante dela tem que ter módulo 1, né? Módulo determinante de N ao quadrado é igual a 1. Então, o módulo determinante é 1. Então, o determinante de uma matriz unitária, ele tem módulo 1. É a matriz unitária. Se ele tem módulo 1, ele é uma fase. Então, o próprio determinante da matriz é uma fase. Então, eu posso escrever, digamos que o determinante da matriz seja uma fase, L alfa.
Ou é E gama? Mas não é E gama. Isso aqui é E gama. Isso aqui é E gama. Determinante é uma face. O determinante dessa matriz aqui, então vai ficar E I gama módulo de A ao quadrado mais E gama módulo de B ao quadrado. Esse é o determinante dessa matriz. Então, claro, para que isso aqui, mas como o determinante dessa matriz é E gama, é claro que o módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado tem que ser 1. Porque quando eu botei o determinante aqui, tirei de novo o determinante de M é E gama, mas ele sai E gama vezes isso, então isso aqui tem que ser 1. Se módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado é igual a 1, é porque um é cosseno e o outro é seno. Cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, por exemplo, o módulo de A deve ser o cosseno de um certo ângulo. O módulo de B deve ser o seno de um certo ângulo. Mas, claro, se o módulo de A é igual ao cosseno, significa que A deve ser o cosseno vezes uma face. Se o módulo de B é igual ao seno, é porque B é seno vezes uma face. Então, essa matriz ela pode ser colocada assim: cosseno de θ, uma face é I alfa. Seno de θ é I alfa. Aí aqui a mesma coisa, só que é menos seno de θ, menos seno de θ, menos de θ é I alfa. E o A está cosseno de θ é menos alfa é I alfa. A gente observa que essa matriz unitária realmente ela depende de 4 parâmetros reais: um ângulo e 3 faces. Pode falar. Não precisava querer falar o que é? Não, eu queria entender. Entendi. Eu fui rápido dos lados, não quero só pagar. Não entendi. Desculpa. Vou voltar a nossa matriz unitária. A, B, C, menos A, B, menos C, está. D, B, menos C. Isso é a minha matriz unitária. Então, tirei só, usei o filtro de unitariedade. Beleza. Álgebra matricial. Primeiro ponto, uma matriz unitária tem determinante do módulo 1. Determinante. Matriz unitária. M da identidade. Se eu tirar o determinante desse lado, módulo de determinante de n ao quadrado é igual a 1. Determinante de uma matriz unitária, toda matriz unitária tem seu determinante igual a uma certa face. O módulo é 1. Então, o determinante dessa matriz, a D menos BC, é o determinante. Mas isso aqui vai fazer o papel de uma face. Isso aqui não é igual. Isso aqui é igual. Eu coloquei essa condição aqui. Tá? O determinante dessa matriz é a face. Então, vamos, agora, essa matriz está parametrizada assim. O determinante dessa matriz é isso vezes isso. Então, é E gama módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado. Isso é o determinante dessa matriz, que tem que ser igual a E gama. Eu usei, o determinante aparecia aqui, mas depois que eu coloquei isso aqui, tirei o determinante dessa matriz, o determinante dá isso aqui. Mas claro, o determinante é E gama, isso aqui tem que valer 1. Então esses parâmetros A e B estão aparecendo aqui, eles não são quaisquer. Tem que ter a soma dos módulos deles ao quadrado tem que ser 1. Então, se esse objeto aqui, se dois objetos têm módulo ao quadrado, a soma dos módulos ao quadrado é igual a 1, porque 1 é seno mais que seno. Dois números cujos quadrados se somam e faz 1, tem que ser dois números menores do que 1. Então, 1 é seno, 1 é cosseno. Então, eu identifiquei o módulo de A é o cosseno de um certo ângulo
o módulo de B é o seno. Aí eu tenho a arbitrariedade, eu posso tomar esse ângulo no primeiro quadrante. Esse ângulo é entre 0 e π sobre 2. O módulo de A é positivo, o módulo de B é positivo. Agora, se esse número complexo A tem esse módulo, todo número, se eu conheço o módulo de um número complexo, esse número complexo é definido a menos uma face. Então, porque o A ele deve ser cosseno de θ vezes 1 elevado a alfa. Porque eu conheço o módulo, mas eu preciso desse número complexo. Então, quem conhece o módulo, tira o número complexo. O número complexo é o módulo vezes uma fase, uma forma polar dele. O módulo vezes uma fase. Se eu conheço o módulo, eu preciso da fase. Esse número complexo é esse módulo vezes a fase. O número complexo dele é o módulo dele, é seno de θ, estou tomando sempre o seno positivo vezes uma fase. Então, eu descobri que A e B não são dois números complexos quaisquer. São dois números complexos que têm que ter essa forma. O seno de θ é em alfa. O seno de θ é a menos alfa. B. Então, seno de θ é em beta. Vamos verificar. Menos seno de θ é a menos beta. É em gama. Então, uma matriz unitária 2 por 2, ela pode ser colocada de uma forma muito especial. Ela depende de um parâmetro θ, um ângulo, ela depende de um ângulo, e depende de 3 fases, alfa, beta e gama. Então, de fato, são 4 parâmetros reais. Então, a gente está só redescobrindo a roda, descobrindo que uma matriz unitária depende de 4 parâmetros reais. Só que, a gente observa, como essa matriz é unitária, cada elemento da matriz tem que ter um módulo menor do que 1. Né? Então, isso aqui é o módulo 1, o módulo isso aqui é um cosseno, o módulo isso aqui é 1, o módulo isso aqui é um seno. Então, cada elemento dessa matriz tem um módulo que não supera 1, máximo igual a 1. Se o cosseno, se o θ for 0, isso aqui vale 1, e se essa fase for 0. Então, o valor máximo que cada elemento de matriz pode ter é 1. Então, uma matriz 2 por 2, complexa, ela depende de um ângulo real de 3 fases. Eu posso entender isso também da seguinte maneira. Uma matriz complexa, o 2, ela depende de 4 parâmetros reais. Uma matriz n por n, uma matriz do n, ela depende de n 2 parâmetros reais. Então, no caso do 2, como uma SO2 é um caso particular de 2, é uma matriz muito particular de 2, é uma matriz 2 por 2, só que em vez de ser unitária, ela é ortogonal, quer dizer, a condição de unitariedade se torna a condição de ortogonalidade quando a matriz é real. E eu posso pegar uma matriz unitária que tem determinante igual a 1. Então, SO2 é uma matriz de SO2 é um exemplo muito particular de uma matriz de 2. Então, SO2 é um subgrupo de U2. E SO2 é caracterizado por um ângulo apenas de rotação. A matriz de SO2 é cosseno, seno, cosseno, cosseno. Então, isso explica porque o cosseno, seno, menos seno, cosseno está aí. Isso aí, no fundo, é uma matriz de U2. É uma matriz de SO2. E sobram, então, 3 parâmetros reais. Um é o ângulo. Sobram 3 parâmetros reais. 3 parâmetros reais, então eu coloco sobre a forma de uma face. Então, mais ou menos a gente entende por que uma matriz de 2 tem essa estrutura. Vou apagar isso aqui. Então, essa é, na verdade, uma matriz de 2. Tá. A nossa questão, no caso de 3 famílias, a matriz não é o 2, é o 3. A matriz de 3. Uma matriz de 3, olha lá, tem 9 elementos reais. 9 parâmetros reais. Vai depender de 9 parâmetros reais. Agora, dentro de SO3, da mesma forma que SO2 é um caso, é um subgrupo de U2, SO3 é um
subgrupo de 3. Então, é só 3, nós já sabemos. 3 parâmetros reais, 3 ângulos de Euler. Então, aqui eu tenho 3 ângulos de rotação. Três ângulos. Então, eu tenho 3 parâmetros reais. Como o total é 9, então eu tenho 3 ângulos e sobram 6 parâmetros, que são 6 faces. Isso geral. Isso é geral. A qualquer matriz N por N. Se você tiver uma matriz N por N, ela tem N2 elementos reais. Como é uma matriz o N é só N, está aí dentro. É só N é caracterizado por N, N-1 sobre 2 ângulos. Então vão sobrar N2 menos N, N-1 sobre 2 faces. Então, uma matriz de N, ela vai depender de N2 menos N sobre 2 ângulos e N2, aqui dá N2, né? Então 2N2 menos N2 dá N2 mais N sobre 2 faces. Então, de fato, somando isso com isso, os N se cancelam, dá N2 parâmetros. Então, N2 menos N sobre 2 são ângulos e N2 mais N sobre 2 são faces. Então, você vai pegar uma matriz de 5. O 5, então N é 5. Então, 25 menos 25 menos 5, 20 por 2, 10. Então, ela vai ter 10 ângulos, 10 coordenadas angulares e o N, né, tem 25. Então, vai dar 15, né? Então, você quer N2, 25 mais 5, 30 por 2, 15 faces. Então, isso é geral. Foi de grupozinho básico, tá? Uma matriz de N, ela depende de N2 menos N sobre 2 ângulos e N2 mais N sobre 2 faces. Tá? Então, o nosso caso particular pode ser o 2 ou o 3. Certo? Então, nós agora vamos para os quartos, né? Então, vamos botar aqui. Estamos no setor de quartos. Então, nós temos 3 famílias. Então, A igual a 3. A igual a 1, 2, 3. Então, está aqui. Nós temos 3 ângulos e 6 faces. Tá?